Stalin pegou a Rússia com uma pá e a deixou com uma bomba atômica. Esta frase, dita por Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, é comumente usada para descrever a industrialização liderada por Stalin. Nesta questão, há uma página pouco conhecida da história relacionada à América, que naquela época era vista de forma bem diferente da atual. Vamos dar uma olhada neles. Imagine um país enorme, com mais de 21 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 147 milhões de habitantes, dos quais apenas 18% vivem nas cidades. O país está apenas começando a se recuperar dos estragos da Guerra Civil. E em 1º de fevereiro, Stalin anuncia: estamos 50 a 100 anos atrás dos países avançados. Devemos percorrer essa distância em 10 anos. Ou fazemos isso, ou seremos esmagados. Na verdade, a industrialização começa com essas palavras. A era das construções gigantescas. Ela recebeu o nome de Grande Virada. Ele é considerado um feito do povo soviético. Povo vencedor, povo gigante, stacanovistas. Mas nem tudo é tão simples. A propaganda soviética não contava toda a verdade sobre como a industrialização começou. No meio dos anos 1920, a indústria soviética estava em ruínas. Embora os bolcheviques tenham herdado um legado industrial decente do Império Russo, essas fábricas foram abandonadas durante a Guerra Civil ou foram muito mal administradas depois que os proprietários e especialistas foram forçados a fugir do país durante a Revolução. Durante a era soviética, era comum menosprezar o desenvolvimento industrial da velha Rússia, embora, por várias estimativas, ela fosse a 3ª ou 4ª economia do mundo e crescesse rapidamente, com chances de subir para o 2º e depois o 1º lugar. Após a Revolução e a Guerra Civil, a produção caiu cerca de 10 vezes, o que foi um verdadeiro desastre econômico. Já que a União se preparava ativamente para a guerra futura, uma economia forte se tornou questão de sobrevivência. Em 1927, na 15ª sessão do VKPB, decidiu-se criar um plano quinquenal para o desenvolvimento da economia nacional, marcando o início da política de industrialização. Em abril de 1919, o plano quinquenal foi aprovado pela liderança superior do país e tornou-se a diretriz direta para todas as áreas da economia. Stalin definiu a tarefa de cobrir em 10 anos a distância que os países líderes percorreram em 50 a 100 anos. Na produção pesada, é claro, porque está diretamente relacionada ao potencial militar. Mas a realidade impunha-se em grande escala. Na União Soviética não havia capital para modernizar a economia, quase não havia engenheiros, e o sistema de educação superior, que antes da Revolução produzia muitos especialistas altamente qualificados, foi completamente destruído. A primeira tarefa foi resolvida com a ajuda da coletivização, que permitiu, por um lado, obter uma saída garantida da produção agrícola necessária e, por outro, realocar milhões de pessoas liberadas da pequena produção agrícola para outros setores da economia. Além disso, uma grande parte das reservas de ouro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi gasta em compras no exterior e, para cobrir despesas extraordinárias, até mesmo começaram a vender amplamente as obras-primas da arte. Para resolver o problema de pessoal, nos anos 1930, foi introduzida a educação primária universal, criado um sistema de treinamento técnico e iniciada a restauração de universidades e institutos. No início dos anos 1930, os primeiros engenheiros soviéticos surgiram após encontrarem algum dinheiro. No entanto, o último problema não resolvido permaneceu: como construir novas fábricas. Se era possível preparar especialistas minimamente qualificados para as fábricas em um ritmo acelerado, simplesmente não era possível cumprir a demanda das escolas nacionais de engenharia e design. E aqui a burguesia mundial veio em auxílio da União Soviética. O crescimento contínuo da década de 1920 terminou com a economia mundial, entrando em colapso. Em 1929, começou a Era da Grande Depressão. E claro, ela não começou por si só, como por um aceno de uma varinha mágica. Recentemente, Zhang Jun, representante permanente da China na Organização das Nações Unidas, pediu uma investigação internacional dos crimes cometidos pelos Estados Unidos da América. E, curiosamente,
Entre o extermínio dos índios e os assassinatos de civis no Iraque, Afeganistão e Síria, a Grande Depressão foi mencionada. A Grande Depressão é chamada de crise econômica mundial dos anos de 1929 a 39. Essa crise levou ao colapso de muitas economias do mundo e gerou inúmeros problemas sociais. Esses problemas contribuíram para a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha. Por isso, muitos pesquisadores chamam a Grande Depressão de uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, no Ocidente e em parte em nosso país, a visão de que a Grande Depressão foi causada exclusivamente por problemas econômicos, especificamente pela crise de produção, é difundida. E não se ouve tanto, por exemplo, sobre o acordo nas bolsas de valores de Londres e Nova York. Então vamos dar uma olhada nisso. Crê-se que a crise econômica resultou da queda abrupta dos preços das ações nas bolsas dos Estados Unidos da América em outubro de 1929. Na verdade, o colapso do mercado de ações, conhecido como o Crash de Wall Street, foi provocado por outro evento. Um mês antes do colapso das ações americanas, em 20 de setembro de 1929, a Bolsa de Londres caiu. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América se tornaram o maior credor do Reino Unido. O colapso da Bolsa de Londres resultou em um default técnico da dívida externa inglesa. Em seguida, o efeito dominó aconteceu. Após a Bolsa de Londres, a de Nova York desabou. Depois disso, o governo americano anunciou uma suspensão temporária de seus pagamentos externos. Isso levou ao colapso das economias dos países que investiram nos Estados Unidos. O colapso da Bolsa de Londres foi investigado pelo Procurador-Geral da Inglaterra e País de Gales, seguido de um processo judicial. O tribunal determinou que o colapso das ações nas bolsas de Londres e Nova York foi resultado de ações fraudulentas de alguns corretores. Todos eles foram condenados a diferentes prazos de prisão por fraude e falsificação de documentos, mas logo foram libertados e continuaram a conduzir seus negócios com sucesso. Então, palavras sobre a crise de produção, superficialmente falando, e para ser direto, são apenas ditas para distrair e criar confusão. Na realidade, até legalmente, foi estabelecido o fato do acordo. Outra coisa é que não se tratava de um acordo entre alguns corretores, mas de um acordo internacional, de uma série de banqueiros anglo-americanos. A favor dessa situação, fala o fato de que os corretores acusados estavam em constante contato com a direção do Banco da Inglaterra. Além disso, meio ano antes da crise, em 25 de março de 1995, o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos da América oficialmente alertou sobre a presença de especulações fraudulentas, com ações nas bolsas de Nova York e Londres. Na declaração do Federal Reserve System, foi mencionado diretamente a ameaça de um colapso do mercado de ações. Um detalhe, ao anunciar isso, o regulador financeiro não tomou nenhuma ação para prevenir essa catástrofe. Retomaremos esse assunto mais adiante. Agora vamos olhar para alguns outros fatos. Nos Estados Unidos, cerca de 45% dos bancos faliram completamente, cujos depositantes perderam fundos no valor de mais de 40 bilhões de dólares, o que é cerca de 660 bilhões de dólares em preços atuais. Em poucos meses, a classe média americana desapareceu totalmente, dando lugar a um exército de desempregados. O número de desempregados aumentou de 3% para 25% da população empregável. A situação daqueles que conseguiram manter seus negócios, seu trabalho, acabou sendo um pouco melhor. Sua renda média caiu 60%. No geral, por trás da linha da pobreza, acabou sendo uma porcentagem da população empregada. Aqui uma foto colorida daquela época. No cartaz está escrito: "Eu sei 3 ofícios, falo 3 idiomas, lutei por 3 anos, tenho 3 filhos e não faço nada há 3 meses. Tudo que eu preciso é de um emprego." E alguém escreveu esses anúncios. "Venderei este carro por 100 dólares. Preciso de dinheiro em espécie. Perdi tudo na bolsa." Para piorar a situação, uma grande seca atingiu os Estados Unidos da América e causou uma fome em massa. Na Virgínia Ocidental, Illinois, Kentucky e Pensilvânia, durante esse período, até 90% da população passou fome. O número de mortos por fome ainda não foi revelado até hoje, mas a estatística seca testemunha o colapso demográfico.
Se no relativamente próspero 1920, o crescimento populacional dos Estados Unidos da América foi de 16 inteiros e 0,2%, então, em 1930, ele caiu mais de 2 vezes, para 7 inteiros e 0,3%. Neste contexto, as estruturas federais não apenas não tomaram nenhuma medida para aliviar a depressão, mas, ao contrário, começaram a pressionar aqueles que pediam ao governo para desenvolver um programa para superar a crise. A situação mais chocante foi o controle sobre os participantes da Marcha da Fome em Washington em julho de 1932. Participantes, veteranos da Primeira Guerra Mundial, pediam para resolver o não pagamento de fundos devidos por contratos com o Exército dos Estados Unidos da América. Suas ações foram realizadas exclusivamente de forma pacífica e eles próprios estavam desarmados. No entanto, o governo lançou tanques contra eles, seguidos por unidades do exército regular em máscaras de gás. Contra os veteranos, eles usaram gás de origem desconhecida e o número de vítimas ainda não foi revelado até agora. Do ponto de vista da manutenção da ordem, isso e ações semelhantes não faziam sentido. O objetivo era assustar a sociedade antes da principal fase do roubo, a apropriação do ouro da população. Em abril de 1933, o presidente Franklin Roosevelt assinou um decreto sobre a confiscação efetiva do ouro da população e das organizações, que estava em barras e moedas. Formalmente, o governo teve que pagar indenização pelos metais preciosos voluntariamente entregues a um preço de cerca de $21 por onça Troy. Considerando a desvalorização agressiva do dólar, esse preço era quase 3 vezes menor do que o valor real das barras de ouro entregues. Enquanto isso, parte da população teve seu ouro confiscado sem receber pagamento algum. Mas por que era necessário um roubo tão massivo e descarado? Destacamos 2 objetivos. A Grande Depressão permitiu eliminar concorrentes. Milhares de bancos, com ações do Banco da Inglaterra e do Federal Reserve, faliram. Outro objetivo era criar uma reserva de ouro para garantir a nova moeda mundial. Na década de 1920, os Estados Unidos da América, como credor mundial, estavam próximos de transformar o dólar em uma moeda global. Restava apenas um passo, e para isso, era necessário garantir a unidade de cálculo do Federal Reserve com reservas significativas de ouro. A extração de ouro estava em um nível baixo naquele momento. Portanto, a pilhagem da própria população foi escolhida como o método mais eficaz. Nas condições de crise e empobrecimento geral da população, as reservas de ouro do Federal Reserve dobraram. No início da Grande Depressão, de acordo com dados oficiais, ele excedeu ligeiramente 5.005 toneladas e, no final, atingiu 10.050 toneladas. Diante disso, é notável que a culpa do sistema de reserva federal foi abertamente admitida por seu chefe, Ben Shalom Bernanke, em 2002. Em um discurso público, em homenagem ao centenário do economista Milton Friedman, ele concordou que a Grande Depressão foi orquestrada pelo sistema de reserva federal. Aqui estão suas palavras. Eu gostaria de dizer a Milton e Anne sobre a Grande Depressão. Você está certo, nós fizemos isso. Estamos muito arrependidos. Graças a você, não repetiremos o erro. De fato, essas palavras foram ditas de forma muito ambígua. Foi como se tivesse sido feito por ignorância, quase inocentemente. No entanto, o fato permanece um fato. As palavras foram ditas. Essa foi a resposta dele à acusação do vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Milton Friedman, que, junto com a coautora Anna Schwartz, acusou diretamente o Federal Reserve pela Grande Depressão em seu livro A História Monetária dos Estados Unidos. Especificamente, Friedman afirmou que o sistema de reserva federal foi criado para prevenir o que realmente aconteceu. Ele foi criado para evitar situações em que você teria que fechar bancos, em que você teria uma crise bancária. E ainda assim, com o sistema de reserva federal, você teve a pior crise bancária na história dos Estados Unidos. Não consigo me lembrar de outro exemplo de uma medida governamental que tenha levado a resultados tão claramente opostos ao esperado. E esse colapso inacreditável do sistema bancário, quando cerca de 1/3 dos bancos faliram do início ao fim, quando milhões de pessoas praticamente perderam suas economias, não havia necessidade nessa queda. O tempo todo, o sistema de reserva federal tinha o poder e o conhecimento para parar isso.
E havia pessoas naquela época que sempre as convocavam para isso. De qualquer forma, a chamada Grande Depressão foi encerrada pela Segunda Guerra Mundial. No período pós-guerra, o desenvolvimento cíclico da economia capitalista, crise, depressão, recuperação, aumento, continuou, e após tal pequeno, mas importante desvio, vamos voltar aos anos 30. Nesse mesmo tempo, a indústria do Ocidente, principalmente os Estados Unidos da América, alcançou um nível notável, incluindo a implementação em massa de design padrão, produção em linha, automação e uso amplo de máquinas e equipamentos complexos. Isso permitiu vender fábricas prontas até para os confins do mundo, que só precisavam ser montadas e iniciar a produção em massa de produtos. Para a liderança soviética, a crise foi um presente do destino. As maiores empresas estrangeiras estavam prontas para executar pedidos para a criação de empresas inteiras e especialistas qualificados, que recentemente escolhiam cuidadosamente para qual dos gigantes da indústria vender seu trabalho, estavam prontos para ir à Rússia soviética para participar da construção e lançamento de novas empresas. Não se pode dizer que os serviços foram gratuitos, mas a queda nos preços foi bastante perceptível. Fato óbvio, para compras e negociações nos Estados Unidos da América, a sociedade anônima MTORG foi criada em 1924, formalmente uma organização comercial, na verdade, substituindo a missão diplomática, já que até 1933 os Estados Unidos da América não reconheceram os soviéticos e oficialmente não conduziram nenhum negócio com eles. A AMTORG foi inicialmente uma cobertura para a inteligência soviética, mas com a industrialização tornou-se uma poderosa ferramenta que sugava conhecimento pessoal e produção dos Estados Unidos da América, enviando tudo para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assim que a crise mundial começou Imediatamente, começou a publicar nos jornais anúncios sobre a existência de muitas vagas na indústria soviética. Para aumentar a qualificação dos engenheiros vermelhos, a revista Técnica e Indústria Americana foi publicada, e os funcionários da empresa, é claro, não se opuseram à espionagem industrial. Por exemplo, com o início da Grande Depressão, o representante da Ford, Charles Sorenson, chegou à Rússia soviética e, após visitar a fábrica de Putilov, ficou surpreso ao descobrir que os mesmos mecânicos da Ford estavam montando ilegalmente tratores americanos que saíam da fábrica sob a marca Putilov Vermelho. Os trabalhadores não conseguiram reproduzir todas as peças da Ford e a qualidade das cópias soviéticas era muito inferior aos originais americanos. Mas o governo estava muito sério em realizar a revolução industrial no país. Por isso, em 1928, um grupo de engenheiros de Moscou chegou a Detroit e fez uma proposta à empresa para elaborar projetos de edifícios de produção e treinar especialistas soviéticos por uma quantia astronômica na época de 2 bilhões de dólares. Hoje, isso seria cerca de 25 bilhões. Para Albert Kahn, praticamente o pai da indústria de Detroit, este foi o maior contrato. E ele, claro, concordou. E então, em 1928, ele estava em Moscou. O brilhante projetista das fábricas da Ford, chefe e proprietário da maior empresa de projetos do mundo, que poderia desenvolver a documentação para uma fábrica de qualquer tamanho e então garantir todo o ciclo de produção e operação. Exatamente, este americano de origem alemã pode ser considerado o autor da industrialização soviética. O escritório da empresa de Albert Kahn, em Moscou, por razões de segurança, era chamado de Gosprotstroy. George Scringer, um colaborador da empresa Kahn, o liderou. Ele empregava 25 americanos e 2.500 engenheiros soviéticos que estudavam a experiência ocidental no design e construção de grandes instalações industriais. De acordo com o plano de Kahn, foi desenvolvido um programa de construção de instalações industriais para o primeiro quinquênio. Outra empresa de design, Demok, já alemã, também tinha um escritório em Moscou, escondido sob o nome de Central Bureau of Heavy Machinery. Um fato surpreendente, o último laminador, ou Blooming Demok, na usina metalúrgica de Magnitogorsk, só foi desmontado no 5º milênio.
A maior parte das empresas construídas durante os anos de industrialização são filhos de cana, cujos especialistas criaram a documentação mais detalhada para gigantes da indústria soviética, como as fábricas de tratores em Stalingrado, Kharkov, Chelyabinsk, fundições em Dnepropetrovsk, Magnitogorsk, Sormovo. Todo o equipamento da fábrica foi produzido nos Estados Unidos da América e então enviado por navios para os soviéticos, onde, sob o controle das pessoas da KENA, em paredes de fábrica pré-construídas, a produção era montada e iniciada. A empresa Cana projetou e configurou quase 600 empresas, e no total, com a ajuda de empresas estrangeiras, 1,5 milha de fábricas e fábricas foram construídas na União. Aqui estão alguns exemplos. O projeto da fábrica de tratores de Stalingrado foi encomendado a Albert Cana, pela Armstrong, em 1928. A fábrica foi projetada em tempo recorde, construída nos Estados Unidos da América, depois desmontada, transportada para a Rússia soviética em 100 navios de carga e montada em 6 meses, sob a supervisão de engenheiros americanos. Os americanos compreenderam que o STZ tem um duplo propósito e está relacionado a objetos militares. Por esse motivo, o negócio não foi muito divulgado. A CAN queria manter a confidencialidade de sua participação no projeto. Apesar do declínio econômico nos Estados Unidos da América, as perspectivas de colaboração incentivaram a CAN a continuar trabalhando, pois os conselhos eram pagos corretamente. E o próximo grande pedido foi a construção da fábrica de tratores de Chelyabinsk. Em 29 de maio de 1929, o Conselho de Comissários do Povo adotou uma resolução para construir uma fábrica de tratores nos Urais. O local para isso era ideal. Kopeisk deveria fornecer combustível barato para a fábrica, energia necessária para a usina de Chelyabinsk e ferro e coque para o crescente complexo metalúrgico de Magnitogorsk, nas estepes. A capacidade de produção da empresa foi definida em 40 mil máquinas por ano. Em termos de volume de produção, o CTZ deveria superar as fábricas de tratores de Stalingrado e Kharkov, juntas em 1,5 vezes. Por si só, a União Soviética não podia projetar uma empresa tão grandiosa, por isso recorreu à mesma KANU para obter ajuda. Em Detroit, foi organizado o escritório de projeto Chelyabinsk Tractor Plant, no qual 40 especialistas soviéticos e 12 americanos trabalharam juntos no plano geral do CTZ. Em 7 de junho de 1930, o plano geral da fábrica de tratores da Chelyabinsk foi finalizado. Em 10 de agosto do mesmo ano, em uma cerimônia, foram lançadas as fundações para a fundição, a forja e a oficina de montagem mecânica. Na equipagem da fábrica de tratores de Chelyabinsk, participaram 307 empresas da Alemanha, Estados Unidos da América, França e Inglaterra. Por si só, as empresas soviéticas não ficaram de fora. A construção da CTZ levou apenas 3 anos e no 1º de junho de 1933 ocorreu a inauguração solene da fábrica de tratores de Chelyabinsk em nome de Stalin, o maior projeto na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para a construção da fábrica de tratores de Kharkov, o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já abordou com alguma experiência. No início, o plano era que a nova empresa fosse uma réplica da de Stalingrado. No entanto, o engenheiro-chefe da construção, Leon Evis Svadzian, um americano de origem armênia que vivia na Turquia antes de emigrar, encontrou uma série de dificuldades, principalmente com o fornecimento de aço. Por isso, o projeto teve que ser revisado e o concreto armado foi usado. Para adaptar o STZ em Kharkov, cerca de 100 especialistas do Госпродстрой foram enviados, supervisionados por Moritz Kahn, irmão de Albert Kahn. Os projetistas solucionaram o problema de fornecimento das ferramentas necessárias ao produzi-las localmente. O primeiro departamento estabelecido foi o de instrumentos. Assim, a fábrica estava, de certa forma, se autoconstruindo. E isso foi um grande desafio, tanto para os construtores soviéticos quanto para os americanos. Eles não podiam, como estavam acostumados, simplesmente pegar e encomendar tudo o que precisavam dos catálogos e esperar tranquilamente pela entrega no prazo. O que poderia ser feito no local tinha que ser feito de forma independente.
No final, superando todos os obstáculos, a fábrica foi inaugurada no dia 30 de setembro de 1931, menos de 2 anos após o início da construção. Em 1º de maio de 1990, o Conselho Supremo da Economia Nacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e uma empresa americana assinaram um acordo de assistência técnica para a organização e implementação da produção em massa de veículos leves e pesados. A escolha do projetista era óbvia, já que Ken construiu as fábricas da Ford nos Estados Unidos da América. Durante a construção da GAZ, foi tomada a decisão de construir uma fábrica para a montagem de Fords. Esta empresa tornou-se a fábrica estatal de montagem de automóveis em nome da Internacional Comunista da Juventude, na prática, uma filial da GAZ. Foi erguido conforme o projeto de Albert Kahn. Tornar-se-á uma empresa independente em 1939 e em 1945 mudará o nome para a Fábrica de Automóveis de Pequeno Porte de Moscou. O AZLK Moskvich se tornará comum em 1968. A lista de empresas criadas pela companhia de Alberto Kahn é enorme. As fábricas de tratores, também conhecidas como fábricas de tanques, em Stalingrado, Chelyabinsk e Kharkov. Fábricas de automóveis em Chelyabinsk, Moscou, Stalingrado, Nizhny Novgorod, Samara. Oficinas de forja em Chelyabinsk, Dnepropetrovsk, Kharkov, Kolomna, Lyubertsy, Magnitogorsk, Nizhny Tagil, Stalingrado. Fábricas de construção de máquinas em Kaluga, Novosibirsk, Verkhney Saud, moinho de rolos em Moscou. Fundição em fábricas em Chelyabinsk, Dnepropetrovsk, Kharkov, Kolomna, Lyubertsy, Magnitogorsk, Sormovo, Stalingrado. Oficinas mecânicas em Chelyabinsk, Lyubertsy, Podolsk, Stalingrado, Sverdlovsk. Oficinas de aço e laminadores em Kamensk, Kolomna, Kuznetsk, Magnitogorsk, Nizhny Tagil, Verkhney Tagil, Sormovo. Fábrica de alumínio de Leningrado, fábrica de amianto dos Urais e muitos outros. Questão lógica. Se Albert Kahn e seu irmão fizeram tanto pela industrialização soviética, por que Albert Kahn não aparece nos livros de história? A resposta é simples: dinheiro. Os 2 bilhões de dólares que foram alocados para a empresa de Albert Kahn para a industrialização na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o país ganhou com a venda de pão. Stalin escreveu para Molotov em agosto do 30º ano. Mikoyan informa que as preparações estão crescendo e todos os dias retiramos 1,5 milhão de pães. Eu acho que isso é pouco. Agora precisamos aumentar a norma diária para pelo menos 3 a 4 milhões de pães. Caso contrário, corremos o risco de ficar sem nossas novas fábricas de metalurgia e maquinário. Em suma, precisamos aumentar rapidamente a exportação de pão. E a exportação foi acelerada. No 30º ano, eles enviaram para além da fronteira 480 milhões de toneladas de grãos e no 31º já eram 520 milhões. Enquanto isso, as colheitas diminuíram e as necessidades do país aumentaram. A liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas percebeu que a industrialização estava ficando muito onerosa. A fome, de 1932 a 1933, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em parte, se tornou o resultado de cálculos e erros da liderança do país no processo de coletivização. Em agosto de 1931, Stalin escreveu para Kaganovich: em vista das dificuldades cambiais e das condições de crédito inaceitáveis nos Estados Unidos, sou contra quaisquer novos pedidos para a América. Proponho reconsiderar a concessão de novos pedidos para a América, interromper as negociações em andamento e, se viável, romper os contratos existentes, transferindo os pedidos para a Europa ou nossas fábricas. Sugiro que não façamos exceções a esta regra, nem para Magnitogorsk e Kuznetsk, nem para Kharkovstroy, Dneprostroi, LMO e Avtostroy. Lazar Kaganovich, após algum tempo, escreve uma carta de resposta. Ficou claro que 80 a 90% dos pedidos para Chelyabinsk podem ser alocados na Inglaterra. A partir deste momento, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas volta-se para a Europa e não renova o contrato com os americanos. A tentativa de Albert Kahn de conseguir pessoalmente a continuação e a colaboração foi um fracasso em Moscou, e os funcionários da empresa deixaram Moscou.
Os objetos projetados por Kahn seguiram sendo construídos, representando parte significativa dos planos do segundo e terceiro quinquênios. Mas a primeira peça na colaboração com os soviéticos não foi desempenhada por empresas americanas, mas por europeias, principalmente alemãs. Em 1935.719 alemães, 178 austríacos e apenas 308 americanos trabalhavam nas indústrias soviéticas. Mas o legado americano também foi substancial. Cerca de 20 mil engenheiros e técnicos americanos vieram para a União Soviética, que foram responsáveis pela produção nos primeiros anos, já que os especialistas treinados na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não tinham a qualificação necessária. Durante esses 10 anos, professores americanos prepararam 300 mil especialistas qualificados nas universidades. De 1929 a 1932, a Gosprojektstroy projetou e organizou a construção de 571 instalações. Entre os primeiros resultados do trabalho da nova indústria, havia muitas cópias licenciadas e, em alguns casos, não muito legais de modelos estrangeiros, muitas vezes bastante obsoletos, nos quais não era uma pena gastar recursos. GAZA de 1932 era, na verdade, um Ford AA de 1926, e o mais moderno, GAZ M1 de 1936, era uma cópia do Ford 40A de 1934. O carro representativo Zoyuri S-101, no qual toda a elite soviética viajou do final dos anos 30 até o final dos anos 40, era uma cópia completa do Buick de 1932. Dnepro-GES é o trabalho da empresa americana Cooper Engineering Company, em conjunto com a alemã Siemens. O engenheiro-chefe era Hugh Cooper e o equipamento foi fornecido pela empresa General Electric. O moderno AZLK de Moscou é uma cópia exata da fábrica padrão da Ford na cidade de Dearborn. Magnífica é um clone do complexo metalúrgico na cidade de Gary, estado de Indiana. O desejo de reproduzir as realizações da indústria automobilística estrangeira não deixou a indústria soviética até o fim de sua existência. O trator de esteira Stalinet 60, fabricado em Chelyabinsk desde 1933, cópias do Caterpillar 60, americano do ano de 1925. O combinado Comunar, em Zaporozhye, a partir de 1930, era uma cópia do combinado Caterpillar de 1928. A fábrica de Perm produzia cópias do motor de aviação americano Cyclone. É interessante, em que condições viviam os especialistas estrangeiros? Em 1932, o número de especialistas estrangeiros, de engenheiros a trabalhadores qualificados, atingiu a fantástica cifra de 20 mil pessoas, mais da metade das quais vieram da Alemanha. De acordo com os termos do contrato, os especialistas recebiam uma boa remuneração. Tinham uma boa moradia em comparação com os alojamentos que estavam sendo construídos para os trabalhadores soviéticos e eram abastecidos com alimentos de qualidade. Para os estrangeiros, foram construídos assentamentos especiais inacessíveis aos cidadãos soviéticos comuns. Eles iam relaxar em clubes fechados, ouviam música inacessível e assistiam a todas as novidades do cinema americano, que só eram exibidas no cinema privado de Stalin na União Soviética. A principal tarefa das autoridades era evitar a queda no nível de vida do especialista durante sua mudança. Para os recém-chegados, as condições contratuais eram frequentemente violadas e os estrangeiros se familiarizavam com a dura realidade da vida soviética. Em 1932, houve um pequeno escândalo na fábrica Electrostal, onde estrangeiros se recusaram a usar um banheiro comum e exigiram as condições de banho pessoais típicas dos Estados Unidos da América. Isso levou a escândalos, reclamações e rescisões de contratos. Enquanto isso, uma situação bastante desconfortável se desenrolava. Devido a erros na organização do trabalho, atrasos no início da produção, desacordos na gestão, os estrangeiros podiam ficar meses sem fazer nada, recebendo dinheiro e se ressentindo da falta de hospedagem. Este problema não só foi destacado nos relatórios partidários, mas também refletido na literatura soviética dos anos 30. Ilf e Petrov descreveram os sofrimentos de um especialista alemão em suas obras. A ação ocorre nos anos 30. O engenheiro Heinrich Maria Zaus
assinou um contrato para um ano de trabalho na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou, como o próprio Heinrich, que amava a precisão, determinou, no conglomerado Hércules. Ao longo de uma semana, o engenheiro Zalzi, guiado pelo amável Adolfo Nikolaevich, conseguiu visitar 3 museus, assistir ao balé A Bela Adormecida e passar 10 horas em uma reunião de negócios organizada em sua homenagem. Querida Tilly, escreveu o engenheiro para sua noiva em Aachen, já faz 10 dias que estou vivendo em Chernomorsk, mas ainda não comecei a trabalhar no conglomerado Hércules. Temo que esses dias serão deduzidos do meu pagamento acordado. No entanto, no dia 15, o artilheiro pagador entregou a Zaus uma queixa semestral. Em seguida, Zausa escreveu cartas para sua noiva. Querida pequena, estou vivendo uma vida estranha e incomum. Não faço nada, mas recebo o dinheiro pontualmente, conforme acordado. Até meados dos anos 30, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já havia acumulado alguma experiência na organização da produção e, por isso, começou a dispensar especialistas estrangeiros caros. Salários foram cortados, suprimentos especiais cancelados através do sistema de distribuidores fechados e a cidadania soviética foi exigida. Como resultado, a maioria dos especialistas estrangeiros retornou para casa. Até 1938, pois nos Estados Unidos da América e na Europa, os efeitos da Grande Depressão já haviam sido superados, com o surgimento de novas vagas de emprego. Albert Kahn faleceu em 1942. Os soviéticos não reconheceram seus méritos. A única carta, com condolências, foi enviada pelo arquiteto construtor Viktor Vesnin, um homem que supervisionou a atividade soviética da empresa de Albert Kahn. Nem Molotov, nem Stalin expressaram condolências. Páginas similares sobre industrialização existem além da indústria pesada. Em julho de 1934, uma tarefa bastante complicada de criar uma indústria alimentícia caiu sobre os ombros de Anastas Mikoyan. No contexto da industrialização em expansão e da transição gradual do país de agrícola para industrialmente desenvolvido, era necessário criar uma rede de fábricas capazes de produzir alimentos em massa. Isso se aplicava a quase todos os setores. Até mesmo o pão, produzido industrialmente, só fornecia 40% da população urbana. No estágio inicial, as coisas não estavam indo muito bem. Não havia nem base, nem tecnologia. Como em outros setores, para criar a indústria alimentícia, decidiram usar o método comprovado de comprá-la dos Estados Unidos da América. Estava no ano de 36. Depois de uma longa pausa, recebi minhas férias em agosto e planejei passá-las com minha esposa e 5 filhos na Crimeia. As coisas já estavam embaladas, o trem partia à noite. Eu fui me despedir de Stalin. Molotov e Voroshilov estavam com ele naquela época. Stalin de repente diz, completamente inesperado: "Por que você não vai para a América, em vez da Crimeia? Ao mesmo tempo, será um bom descanso. Mas o mais importante é estudar a experiência dos Estados Unidos da América na indústria alimentícia. Melhor trazer o que você vê lá para nós, para a União Soviética." Anastas Mikoyan, citado, após o fim do racionamento em 1935 e o aumento gradual da produção agrícola, a questão do processamento e da criação de um sortimento adequado tornou-se crítica. Em Moscou e Leningrado já havia as lojas de Yeliseev, que receberam o novo nome de Gastronom. Lojas semelhantes deveriam aparecer em todo o país, mas para isso era necessário garantir um fornecimento ininterrupto de produtos prontos. Tudo o que a indústria alimentícia possuía naquele momento era equipamento moral e fisicamente obsoleto, que mal podia garantir não apenas a variedade, mas até mesmo a qualidade mínima. Claro, havia novas fábricas, no final das contas, a industrialização foi planejada para isso. Por exemplo, da Holanda e da Dinamarca foi trazida a tecnologia de laticínios, permitindo ao principal produtor de laticínios do país, Dmitry Granikov, estabelecer a produção em massa desse produto. No entanto, o principal foco não era a Europa, mas os Estados Unidos da América. Foi por isso que Mikoyan foi para a América com uma delegação. O conhecimento com produtos estrangeiros começou já no navio Normandia, onde Anastas degustou vinhos franceses e depois passou 2 meses e 12 mil milhas nas estradas dos Estados Unidos da América. Durante esse tempo, Anastas Mikoyan e seus colegas visitaram uma enorme quantidade de empresas.
fábricas de sorvete, fábrica de gelo picado, fábricas de conservas, padarias, fábricas de maionese e leite em pó, fábricas de doces, chocolate, embalagens de chá, café, cacau, sucos, cerveja, avícolas e destilarias, fábrica de tampas metálicas, fábrica de produtos plásticos para embalagens, fábrica de papelão ondulado, vidraria, fábrica de máquinas de embalagem e fábrica de utensílios e louças esmaltadas. Provavelmente, seria mais fácil listar onde Mikoyan não esteve. Ele prestou atenção especial à quantidade ideal de gerentes e pessoal de escritório, que, segundo o próprio comissário, era 3 vezes menor nos Estados Unidos da América do que na União Soviética. Em particular, Mikoyan destacou uma série de tecnologias de produção de produtos que simplesmente não tínhamos. Por exemplo, o hambúrguer. Eles não conseguiram produzir fast food de forma estável e em massa na União Soviética. Mas de 1937 a 1941 em Moscou, Leningrado, Baku, Kharkov e Kiev, era possível encontrar um legítimo hambúrguer soviético nas ruas. Tudo começou com as almôndegas à base deste prato. Mikoyan, impressionado com o comércio de rua nos Estados Unidos da América, encomendou modelos de máquinas para produzir almôndegas padrão. Churrasqueiras de rua também foram incluídas no conjunto. Na União, aparelhos nacionais foram montados conforme os modelos. Sim, foi uma cópia pirata, não a primeira nem a última, aliás. E a indústria de carne foi instruída a começar a produzir almôndegas padrão. Em forma refrigerada, eles foram para a rede de varejo, onde, nos quiosques de rua, acontecia a fritura e montagem de hambúrgueres, as famosas almôndegas de Moscou, com um pãozinho por 50 kopecks cada. Quanto ao sorvete, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era produzido de forma artesanal, era bastante caro e escasso. Em Nova York, a delegação de Mikoyan realizou uma degustação de sorvete, selecionando 8 sabores para a produção futura na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas através de máquinas. Mikoyan comprou toda a tecnologia e equipamentos dos americanos que foram instalados no refrigerador de Moscou, número 8, no ano de 1938. Foi então que começou a produção do famoso sorvete soviético. Vale destacar os Eskimos separadamente. Em Moscou, era possível adquiri-lo mesmo antes da famosa viagem de Mikoyan. No entanto, era produzido exclusivamente à mão. Como no caso do sorvete, em 1937, o Eskimo teve sua própria receita nacional, mas só conseguiram iniciar a produção em massa a partir de 1947. Sgushchenka. Na Rússia, eles sabiam sobre isso muito antes da viagem de Mikoyan. A primeira fábrica para sua produção foi aberta em Orenburg, em 1881, e fechou rapidamente, já que o produto não ganhou popularidade. Agora, Anastas voltou a essa ideia, já que os benefícios do leite condensado eram óbvios. No entanto, não conseguiram expandir a produção em massa antes da guerra. O leite condensado era produzido em pequenas quantidades. Vale mencionar a lenda de que o próprio filho de Mikoyan, por curiosidade, tentou cozinhar uma lata de leite condensado. Ela explodiu, e o sabor do caramelo encantou tanto o filho quanto o pai. Soa muito estranho, mas por outro lado, o que você espera de uma lenda? Suco de tomate. Até a viagem de Mikoyan para as indústrias em larga escala, nenhuma bebida era produzida. Considerando o clima, isso foi bastante difícil de organizar. No entanto, graças ao conhecimento da tecnologia americana, que utilizava concentrados, surgiu a oportunidade de desenvolver a produção em massa de sucos e refrigerantes. E o suco de maçã, especialmente promovido devido às baixas vendas de maçãs, era praticamente impossível, enquanto o tomate representava um interesse especial. Foi exatamente esse suco que se tornou a base da produção soviética e manteve sua popularidade até os dias de hoje. Salsicha. Como no caso do purê. Na Rússia, eles sabiam sobre a salsicha cozida e sabiam como produzi-la, mas ela não era muito popular. Provavelmente, o problema era que ela era feita por qualquer um de qualquer maneira. A situação mudou drasticamente em 1937. Até então, fábricas de processamento de carne com equipamentos americanos já haviam sido estabelecidas, porém, a produção de salsichas era praticamente inexistente. No entanto, nas lojas, você poderia encontrar, por exemplo, a moscovita por 35 rublos ou a uglit por 27 rublos.
com o salário médio de 1.936 rublos, em 1.928 havia grande disparidade salarial, de 150 a 1.000, impossibilitando que todos pudessem comprar salsicha. Portanto, o desafio para o comissariado era criar uma produção em massa de salsichas acessível aos cidadãos. Nos anos seguintes, a viagem de Mikoyan aos Estados Unidos da América, cerca de 20 novas empresas foram construídas, principalmente com equipamentos americanos. Quanto à receita, assim como no caso dos queijos, os tecnólogos a desenvolveram com base nas possibilidades domésticas da agricultura. A salsicha mais famosa tornou-se a Doutora, criada para pacientes com saúde debilitada como resultado da guerra civil e do despotismo czarista. A receita dela era extremamente simples: 15 kg de carne bovina de alta qualidade, 60 kg de carne de porco magra e 25 kg de carne de porco gorda. Vale a pena mencionar que esta receita foi publicada em um álbum ilustrado em Pishcha Promizdat em 1938, ou seja, não havia nenhuma norma Gosudarbstveni Standard usual para a produção de salsicha de doutor originalmente. De qualquer forma, não há dúvida de que nas salsichas dos anos 30 foram realmente usados ingredientes naturais e de qualidade. Obviamente, isso afetaria o preço e a quantidade. Em 1940, o preço da salsicha cozida variava de 13 a 20 rublos por quilo e a semi-cozida de 20 a 25, e quanto à quantidade, a estatística de consumo na segunda metade dos anos 30 nem sequer menciona a salsicha. Eles não conseguiram começar a produção em massa antes do início da Grande Guerra Patriótica. Contudo, não só tecnologias e especialistas americanos foram para a União Soviética. Também havia um fluxo reverso. A verdade é que cada um pode avaliar por si mesmo, nós apenas fornecemos os dados para análise. No começo da década de 1930, aproximadamente 200 dos principais acadêmicos russos atuavam em universidades e outras grandes instituições científicas dos Estados Unidos. Os nomes desses 200 russos estampavam páginas de jornais, revistas e no prestigioso anuário Quem é Quem, antes da Segunda Guerra Mundial. Os americanos, justamente, consideram o mesmo Igor Sikorsky como seu gênio nacional e lhe atribuem um lugar importante na história do século XX americano. Mas o que é notável, o próprio Igor Ivanovich, como muitos grandes compatriotas que compartilharam a emigração americana com ele, considerou-se um homem russo até o fim de sua vida. Vladimir Kazmich Zworykin, o pai russo da TV americana, formou-se com distinção no Instituto de Tecnologia de São Petersburgo. Como estudante, participou de experimentos de televisão à distância do professor Rosen, mencionado em seu livro O Futuro da Televisão, de 1940, quando eu era estudante. Nos anos de 1907 a 1912, eu aprendi com o professor de física Rosen, que, como é conhecido, foi o primeiro a usar um tubo de raios catódicos para receber imagens de televisão. Eu estava muito interessado em seu trabalho e pedi permissão para ajudá-lo. Passamos muito tempo conversando e discutindo as possibilidades da televisão. Foi então que percebi as deficiências da mecânica e da rotação e a necessidade de sistemas eletrônicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, servi em uma estação de rádio de campo em Grodno, ensinei em uma escola de rádio para oficiais em Petrogrado. Nos primeiros anos revolucionários, o posto de oficial e a origem não proletária nasciam em uma família de um comerciante próspero. Eram como mortes. O próprio Zworykin lembrou mais tarde. Tornou-se óbvio que não se podia esperar um retorno às condições normais, especialmente para o trabalho de pesquisa no futuro próximo. Mais do que isso, eu sonhava em trabalhar em um laboratório para realizar as ideias que eu tinha gerado. Por fim, concluí que para um trabalho assim, precisaria ir para outro país. E esse país parecia ser a América para mim. A informação de que a ordem de prisão de Zworykin já havia sido assinada foi a gota d'água para minha decisão de partir. Fui imediatamente requisitado pela empresa Westinghouse, líder do mercado americano de eletrônicos. Admito que quase não entendi nada da primeira explicação sobre sua invenção, mas fiquei muito impressionado com esse homem, simplesmente encantado com sua convicção. Um de seus empregadores diria mais tarde:
sobre o futuro inventor da televisão. Em 1923, Zworykin apresentou uma patente para um método eletrônico de transmissão de imagens e, posteriormente, concluiu a criação de um sistema de televisão eletrônico completo. Em 1929, ele começou a trabalhar onde David Sarnoff, que também era da Rússia Imperial, já trabalhava e convidou Zworykin para o cargo de chefe do laboratório de eletrônica. E logo ele apresentou ao mundo o tubo de televisão de alto vácuo, agora chamado de kinescópio, e também o tubo de transmissão de elétrons-luz, o iconoscópio, sendo capaz de distinguir em seu feixe as cores azul, vermelho e verde, obtendo uma imagem colorida. O iconoscópio é uma versão moderna do olho humano, declarou Vladimir Zworykin na época. Em 1931, as primeiras transmissões de teste foram realizadas em Nova York. O cinetoscópio e o iconoscópio aperfeiçoados de Zworykin abriram uma nova era no desenvolvimento da eletrônica de rádio. É interessante que quando os americanos tentaram atribuir a Zworykin o título de pai da televisão, ele ficou embaraçado. Eu inventei o cinetoscópio e não reivindico nada mais. A televisão permaneceu como a principal, mas não única, paixão científica de Zworykin. Ele estava na vanguarda do desenvolvimento da microscopia eletrônica, tornou-se um pioneiro no uso de eletrônicos na biologia e medicina, patenteou uma invenção na área de suporte eletrônico para mísseis guiados e, durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhou, e novamente com sucesso, no desenvolvimento de dispositivos de visão noturna e bombas aéreas com uma cabeça de orientação eletrônica. Um dos colegas o chamou de presente para o continente americano. Vladimir Nikolaevich Ipatiev, o pai russo da indústria petroquímica americana. Após se formar na escola de artilharia Mikhailovsky, ele trabalhou na Universidade de São Petersburgo. Em 1916, tornou-se acadêmico da Academia de Ciências de São Petersburgo. Na recomendação, assinada por acadêmicos proeminentes, o trabalho de Ipatiev é destacado por sua grande diversidade, ao contrário do trabalho de Sabot, que recebeu o Prêmio Nobel em 1912. A Rússia assumiu uma nova posição, mais sólida e incontestavelmente independente, no campo do estudo do catalisador de contato. Durante os anos da Primeira Guerra Mundial, ele se dedicou ao desenvolvimento de métodos de proteção contra armas químicas e alcançou sucessos notáveis. O tenente-general Ipatiev liderou o Comitê Químico. Na direção principal de artilharia, foi para a frente de batalha, para verificar a eficácia da proteção dos soldados contra armas químicas. Em 1936, durante uma viagem científica ao exterior, o acadêmico Vladimir Nikolaevich Ipatiev, da Academia de Ciências da União Soviética, soube da perseguição de seus colegas sob suspeita de atividades prejudiciais e espionagem. Ele e seu amigo próximo, o professor Spitalsky, foram presos logo após serem eleitos membros correspondentes da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ipatiev decidiu não voltar para sua terra natal. O russo, que não retornou, foi convidado a lecionar imediatamente em 2 universidades em Chicago e no Centro Científico de Evanston, e foi fornecido um laboratório. Ele investiu todo o dinheiro que ganhou nela, contratando apenas russos e americanos que falavam russo para trabalhar. A maior descoberta de Ipatiev foi o método revolucionário de refinação de petróleo que ele desenvolveu, chamado de craqueamento catalítico. Isso permitiu um aumento significativo de 20% na produção de gasolina durante a refinação do petróleo. Outra invenção famosa do químico russo foi a gasolina de alta octanagem, que durante a Segunda Guerra Mundial deu aos aviões americanos uma vantagem de velocidade. A contribuição de Ipatiev para a química orgânica e a indústria petrolífera americana foi tão grande que seus colegas o equipararam a Lomonosov e Mendeleev. Henry Ford chamou Vladimir Nikolaevich de um dos fundadores do estilo de vida moderno nos Estados Unidos da América. No ano de 1937, Ipatiev foi reconhecido como o Homem do Ano, superando 1000 candidatos a este título. Tornou-se membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América e, finalmente, em maio de 1939, foi agraciado com a medalha Lavoisier, a mais alta honra para químicos proeminentes do planeta. O laureado com o Nobel, Wallstetter, disse sobre ele:
Nunca na história da química houve um homem maior do que Ipatiev. A memória dele só retornou à sua terra natal no ano de 1990, quando a Academia de Ciências restaurou seus direitos como membro ativo. Georgy Bogdanovich Kistiakovsky, o pai russo da bomba atômica americana. O jovem Georgy não obteve grandes realizações em sua terra natal. Ele rejeitava a Revolução de Outubro, vendo o poder bolchevique como autoritário. No outono de 1918, ele se juntou ao Exército Branco. Em 1920, ele deixou a Crimeia para Constantinopla. Em 1921, ele passou pela Bulgária e Iugoslávia em um trânsito curto e acabou na Alemanha. Entrou na Universidade de Berlim, completou o curso completo em apenas 3 anos e meio e tornou-se doutor em ciências químicas. A publicação da monografia Processos Fotoquímicos trouxe a Georgy Kistiakovsky reconhecimento mundial na comunidade científica. A partir de 1930, ele vinculou sua carreira à Universidade de Harvard e adquiriu a cidadania americana. Aqui ele se tornou um dos melhores especialistas em explosivos, pelo qual, em 1941, foi eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América. Em 1942, as pesquisas de Kistiakovsky chamaram a atenção do futuro criador da bomba atômica, Oppenheimer. Ele convidou o russo para ser consultor em explosivos. No início de 1945, sob a supervisão do Sr. Kisti, como seus colegas o chamavam, um grupo de 600 cientistas e engenheiros trabalhava. As primeiras bombas atômicas foram feitas com base em urânio, mas já naquela época parecia mais promissor o uso de plutônio para armas. Contudo, o plutônio-239 recusava-se a explodir conforme o princípio criado para as bombas de urânio. A resolução deste problema estava vinculada ao futuro do projeto nuclear americano e Kistiakovsky o solucionou de forma brilhante. Ele desenvolveu o Baratol, um explosivo lento, cuja ação uniforme de todos os lados, com uma força de 1000 atmosferas, comprimiu a esfera de plutônio e a comprimia até a densidade da massa crítica, pressionando metade contravulso a outra. Como consequência, iniciou-se uma reação em cadeia. A descoberta de Kistiakovsky permitiu a conclusão da criação da bomba atômica e a realização bem-sucedida de seus testes a tempo. Durante a primeira explosão nuclear, apenas Kistiakovsky teve permissão para se aproximar do seu próprio pavio. 21 dias após os testes, 3 bombardeiros B-29 voaram em direção a Hiroshima. Em 1959 a 1966, Kistiakovsky foi um conselheiro especial para a ciência e tecnologia do presidente dos Estados Unidos da América, Eisenhower. Morreu em dezembro de 1982 de câncer de pulmão. Necrologistas destacaram a contribuição inestimável do acadêmico no desenvolvimento de armas nucleares e na luta pela paz. No final de sua vida, ele se tornou um dos criadores do respectivo comitê americano. Vassily Vassilievich Leontiev, o pai russo do milagre econômico americano. Em 1925, Vassily Leontiev concluiu seus estudos em filosofia e sociologia na Universidade de Leningrado. As habilidades extraordinárias do graduado de 19 anos eram evidentes. Ele foi convidado para lecionar geografia econômica no Instituto Politécnico em Leningrado. Mas o primeiro artigo escrito por ele causou um escândalo. Completamente inofensiva do ponto de vista ideológico, ainda assim foi proibida para publicação. Isso feriu profundamente o ego do jovem estudante. Ele solicitou um visto para a Alemanha para continuar sua educação na Universidade de Berlim. Lá, ele estudou ciências econômicas e defendeu sua tese de doutorado, A Roda da Economia. O pai de Vassily, professor, deputado da Assembleia Universitária e depois alto funcionário do Comissariado do Povo para Finanças da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi a Berlim a trabalho e decidiu não retornar à pátria. Os órgãos já estavam se aproximando dele. A família Leontiev, por classe, pertencia à burguesia. A decisão do pai determinou a escolha do filho. No ano de 1931, Vassily Leontiev emigrou para os Estados Unidos da América. Vencedor nas eleições de 1933, o presidente americano Franklin Roosevelt anunciou uma nova política, cuja essência era a regulação estatal da economia.
Um dos principais conselheiros de Roosevelt foi Vasily Leontiev. Ele lidou com a tarefa de ajudar a América a superar a depressão com honra. E a participação do Estado na organização da economia de mercado, desde então, se tornou o tema-chave de suas pesquisas. O principal é encontrar aquela proporção inatingível quando o interesse e a criatividade do empresário se combinam organicamente com os rígidos limites do controle estatal. Leontiev encontrou pela primeira vez aquele meio-termo dourado. Determinou o coeficiente exato, no qual a regulação do mercado se torna maximamente eficaz. Para isso, foram necessárias pesquisas colossais. O acadêmico coletou uma estatística única de produção, consumo, preço, que ninguém antes ou depois dele possuía. É notável o fato de que o processamento desses dados só se tornou possível com o tempo, quando surgiram as máquinas de computação de última geração. O trabalho titânico do pesquisador. Essa é a base que permitiu a Leontiev evitar erros nas previsões. Vasily Vassilievich chamou seu método de previsão econômica de custo-produção, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel e o prêmio de 1973. A economia é como um iate. Sem permissão para gerar lucros, as empresas não conseguem desenvolver a economia. O iate não navega sem vento, mas o iate não vai para o lugar certo se o governo não fornecer um mapa e um leme, não vai conduzir o navio. Esta metáfora de Leontiev expressa melhor sua visão da economia. Nos Estados Unidos, ele foi chamado de apóstolo do planejamento. Alexander Matveevich Poniatov, o pai russo do videocassete americano. Estudou na Escola Técnica Superior de Moscou, onde se apaixonou pela aviação influenciado por Zhukovsky. Antes da Primeira Guerra Mundial, ele concluiu a escola de aviação e se tornou piloto de hidroavião. Após um acidente, ele sofreu uma lesão grave, da qual nunca se recuperou completamente. Passou os últimos anos de sua vida em uma cadeira de rodas. Durante os anos da Revolução, ele participou do movimento branco, servindo na aviação do Exército da Sibéria. Após a derrota dos brancos, ele se estabeleceu em Xangai, onde trabalhou como tradutor na agência Reuters, engenheiro em uma usina elétrica e tentou se envolver no comércio de madeira. Após mudar-se para os Estados Unidos da América, no início dos anos 20, iniciou carreira como piloto de aviação civil e depois trabalhou em uma empresa que desenvolvia sistemas elétricos para aeronaves. Em meados dos anos 40, ele criou sua própria empresa, Ambex, uma abreviação de Alexander Matveevich Poniatov, mais uma palavra em inglês. Predecessor que inicialmente ficava em uma garagem antiga. Porém, o ex-piloto montou uma equipe forte, incluindo funcionários, por exemplo, o em breve famoso Ray Dolby, autor de um sistema de som único para filmes que hoje equipa todos os cinemas do mundo. Poniatov buscava um negócio à prova de falhas e o encontrou por acaso após a Segunda Guerra Mundial, quando se deparou com gravadores magnéticos de troféu. Com base neles, foi criado o primeiro equipamento americano para gravação de áudio. Porém, o real sucesso tardou a chegar. A ajuda veio novamente de forma inesperada. O renomado cantor Bing Crosby, fã de rádio, logo notou os benefícios de transmitir seus shows usando fitas magnéticas. Seu primeiro grande pedido garantiu o início da nova produção da empresa, e os concertos da superestrela, com o uso de gravadores de fita, fizeram uma excelente publicidade para ela. Em 1947, em Hollywood, foi demonstrado pela primeira vez o protótipo de um gravador de fita, a partir do qual começou a era da gravação magnética nos Estados Unidos da América. No entanto, a verdadeira conquista estelar da empresa e seu fundador foi a criação do primeiro gravador de vídeo profissional do mundo. Como o próprio Poniatov formulou, nos últimos 7 anos, só Deus estava à nossa frente neste campo. Culpa 2. O novo produto foi apresentado em 14 de março de 1956 na Associação Nacional de Jornalistas de Rádio e Televisão, em Chicago. O modelo VRX-1000 revolucionou o mundo da televisão. Em novembro de 1956, a emissora de televisão transmitiu pela primeira vez um noticiário gravado. 2 anos depois, a Academia de Cinema Americana concedeu a Poniatov um Oscar por suas notáveis realizações técnicas. E 2 anos depois, em 1958, a Agência Espacial Americana adotou videocassetes para o serviço de voo espacial e ainda não mudou essa escolha. Existe um detalhe interessante. Antes de entrar nas filiais de sua empresa, onde quer que estivessem,
Poniatov sempre mandava plantar 2 bétulas. Igor Ivanovich Sikorsky, o pai russo da aviação americana. Sikorsky foi o primeiro a pensar que os aviões deveriam ter vários motores. Isso aumentou sua confiabilidade, capacidade de carga e alcance de voo. O primeiro avião desse tipo na Rússia foi o Grand Airship, a partir do qual toda a aviação pesada mundial é contabilizada. Posteriormente, liderado por Sikorsky, o quadrimotor russo Vityaz foi construído e testado com êxito. E no dia 12 de fevereiro de 1914, em Riga, no polígono da fábrica russo-báltico, o lendário Ilya Muromets decolou. A bordo do avião quadrimotor havia 16 passageiros, um recorde inédito para aquela época. Salão confortável, aquecimento, banheiro com vaso sanitário e deck de passeio. Foi precisamente no verão de 1914 que Sikorsky realizou um voo de São Petersburgo a Kiev e de volta. Foi um recorde mundial absoluto. Em agosto de 1914, quando a guerra estourou, Nikolai assinou um decreto para a criação do primeiro esquadrão de aviação de bombardeio de longo alcance. Ela era composta por 10 bombardeiros. Assim foi estabelecido o início da aviação de combate pesado de propósito estratégico. A prioridade de Igor Sikorsky na criação de aeronaves pesadas multimotoras é indiscutível. Igor Sikorsky veio de uma família famosa. Seu pai, Ivan Alexievich, era o maior psiquiatra de sua época, professor na Universidade Imperial em Kiev. Ele não aceitou a revolução e continuou com seus estudos científicos. A revolução é uma psicose doente, e a psicose doente é uma revolução. O novo governo não poderia perdoar tal diagnóstico nem ao pai, nem ao filho. No início de 1918, um dos ex-colegas de trabalho do mundialmente famoso construtor Igor Sikorsky, que trabalhava para os bolcheviques, veio até ele em casa à noite e o avisou: "A situação é muito perigosa. Eu vi a ordem para o seu fuzilamento." Sem recursos para se manter em Nova York, Igor começou a lecionar em uma escola noturna. Mas até 1923, ele conseguiu reunir uma equipe de imigrantes com a mesma mentalidade, engenheiros interessados em aviação e trabalhadores. E o mais importante, pilotos. Eles eram a base de uma pequena construtora de aeronaves. Buscavam peças em ferros velhos, lojas de utilidades e mercados de pulgas. Desmontavam camas velhas e usavam os cantos niquelados para formar as asas e fuselagem. O primeiro avião foi construído rapidamente e sem ser notado. Ele se tornou a encarnação de um sonho russo inextinguível que não morre diante de qualquer adversidade. A empresa Sikorsky ofereceu $600 para transportar 2 grandes pianos de Roosevelt Field para Washington, onde estava previsto um recital de piano de Sergei Rachmaninoff. Esse dinheiro foi o primeiro lucro da empresa, e os trabalhadores receberam seus salários. Mas o mais importante, o transporte, serviu como uma publicidade eficaz para a confiabilidade, capacidade de carga e versatilidade do avião. Mas para o próximo voo, Igor Ivanovich escolheu um helicóptero, que era de extrema necessidade em todo o mundo. Expedições sumiram, alpinistas despencaram, o mar carregou gelo com pescadores, marinheiros enfrentaram dificuldades. Em 14 de setembro de 1939, Sikorsky voou com um helicóptero de rotor único e hélice de cauda na viga traseira. A máquina provou ser extremamente bem-sucedida. Desde então e até hoje, os helicópteros deste sistema dominam o mundo. Para ser justo, deve-se notar que Leonardo da Vinci e Mikhail Lomonosov sonhavam com o desenvolvimento de dispositivos de rotor antes, e a configuração de rotor único que Sikorsky aperfeiçoou para um estado clássico foi proposta 30 anos antes dele pelo notável construtor russo Yuriev. Sikorsky, mais do que qualquer outro, conhecedor da história do helicóptero e seu próprio criador, lembrou-se persistentemente disso. O helicóptero é uma invenção russa. A glória dos construtores de aeronaves russos na América é vividamente demonstrada pelo fato de que, ao criar novas empresas aeronáuticas, os patrocinadores estipularam que metade dos engenheiros deveria ser russa. Na nova Guerra Mundial, 40 helicópteros Sikorsky, como nenhum outro, serviram para salvar pessoas.
Eles se tornaram hospitais voadores. Procurando pelos feridos, eram a ligação entre a linha de frente e a retaguarda. Igor Ivanovich tinha orgulho de seus anjos celestiais. Ele, meticulosamente e em detalhes, registrou em um diário especial todos os casos em que seus helicópteros salvaram vidas humanas. E houve mais de 1 milhão desses casos. Durante seus anos de trabalho nos Estados Unidos da América, o fundador da Sikorsky e da Aero Engineering Corporation desenvolveu 17 tipos básicos de aeronaves e 18 helicópteros. Na opinião pública de pelo menos 2 países, Estados Unidos e Rússia, Igor Ivanovich Sikorsky é reconhecido como um gênio da aviação. Desde janeiro de 1913, ele é professor do Instituto de Engenharia de Transportes de São Petersburgo e logo se tornará professor dos Institutos Politécnico e Eletrotécnico. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele atuou intensamente na defesa do país como especialista em mecânica estrutural no Conselho de Engenharia Militar. De 1912 a 1917, como consultor principal na construção de navios da frota militar russa, teve uma influência significativa na educação de engenharia na Rússia. Antes da Revolução, ele publicou livros didáticos clássicos, Curso de Resistência de Materiais e Curso de Teoria da Elasticidade. As razões costumam ser a falta de perspectivas para aplicar suas habilidades criativas. A decisão de ir para o exterior foi tomada no outono de 1919. Após 3 anos vagando pela Europa, ele acabou na América do Norte. Trabalhou no departamento de pesquisa da empresa Westinghouse, onde já trabalhavam engenheiros russos, futuras personalidades famosas Zvorykin e Muromtsev. O talento do novato foi notado de imediato, sendo convidado para as audiências mais prestigiosas. Pela primeira vez nos Estados Unidos, foi ministrado um curso sobre a teoria da elasticidade, segundo Sergei Prokofiev. Ele teve uma influência decisiva na formação da educação técnica dos engenheiros americanos, tornando-se professor na Universidade de Michigan. Organizou uma escola de verão de mecânica para doutorandos e especialistas graduados nos Estados Unidos. Timoshenko treinou a elite de engenharia dos Estados Unidos da América. Até hoje, a medalha por realizações notáveis na área de mecânica aplicada da Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos leva o seu nome. Vladimir Ivanovich Yurkevich, o pai russo da construção naval americana, estudou no Instituto Politécnico de São Petersburgo e, já aqui sob a orientação do proeminente engenheiro naval Konstantin Boklevsky, começou a desenvolver suas próprias ideias para o design do casco dos navios. Especificamente, a resistência da água ao movimento do navio é significativamente reduzida se o tamanho transversal do navio, no chamado centro de pressão no casco, for reduzido. Para determinar este centro, Yurkevich propôs uma fórmula que se tornou clássica na construção naval mundial e sempre mudou a face da frota. Uma característica distintiva dos navios de nova construção tornou-se a forma bulbosa do nariz, chamada de bulbo de Yurkevich. De acordo com especialistas, o primeiro draga russo, Sevastopol, construído em 1912, sob a supervisão de Yurkevich, foi o primeiro a implementar a aerodinâmica do casco. Impulsionou a indústria naval global por décadas. Em 1916, Yurkevich desenvolveu o projeto de um defensor de minas subaquático. Ele não aceitou a revolução, mas, estando em Constantinopla, em 1919, não imaginava que deixaria a Rússia para sempre. Documentos pessoais indicam que essa decisão foi motivada principalmente pela persistência de sua primeira esposa, Nadezhda Evgenievna, de quem se separou em 1931 em Paris. O que ele fez na França? Yurkevich trabalhou como carregador de porto em Constantinopla. Organizou uma oficina para conserto de carros. Após longas andanças na França, ele obteve emprego na montadora Renault. Após 6 anos, o talentoso construtor foi contratado pela Penhoet, a maior empresa de construção naval. Foi aqui que Yurkevich aguardou sua grande surpresa. Para minha grande surpresa, ao verificar os dados dos melhores navios, notei que nenhum deles alcançou os resultados que deveriam ter se fossem projetados pelo meu método. Em breve, Penhoet recebeu uma encomenda
para desenvolver o projeto e construir o maior navio transatlântico de cruzeiro, o Normandia. 5 anos de trabalho árduo, cálculos precisos, verificações e famosos revestimentos de casco, e projetados por Yurkevich, foram aceitos. No 20º dia de outubro de 1932, a Normandia foi triunfalmente lançada ao mar. A imprensa mundial não poupou elogios. O novo navio combinava a graça de um iate com a riqueza do Palácio de Versalhes. Além disso, em sua primeira viagem, a Normandia estabeleceu um recorde mundial para a travessia mais curta do Atlântico e a maior velocidade média durante a travessia. O jornal parisiense Rússia escreveu que, se os franceses têm o direito de se orgulhar da vitória da Normandia, pois a Normandia é um navio francês, então os russos podem se orgulhar duplamente dessa vitória, já que foi um engenheiro russo que a proporcionou aos franceses. Em 1937, Yurkevich se mudou para os Estados Unidos da América. Aqui ele foi prometido as melhores condições e projetos em maior escala. Já reconhecido como um mestre da construção naval, ele esperava que os americanos o convidassem para participar na criação de um transatlântico rápido, superior a todos os anteriores. No entanto, a empresa que projetou o navio nem sequer considerou envolvê-lo neste trabalho. O maior gigante marítimo da América foi criado com tanta discrição que muitos detalhes sobre ele ainda são desconhecidos. A forma da parte subaquática do casco foi mantida especialmente secreta. Em sua primeira viagem, tornou-se o novo detentor da fita azul, superando todos os registros existentes de velocidade e economia de recursos. Yurkevich logo percebeu o que se passava. Em sua aparência externa, era fácil adivinhar sua famosa Normandia. Mas a validade das patentes de Yurkevich expirou em 1946. Seus direitos sobre suas próprias fórmulas e desenvolvimentos não eram mais válidos, e todos poderiam usá-los. Vladimir Ivanovich escreveu um artigo duro e amargo, no qual expressou sua decepção com as realizações morais dos construtores de navios, mas os americanos não notaram o insulto do grande construtor. São essas as histórias. O que todas essas pessoas notáveis teriam feito se tivessem ficado em sua terra natal? É difícil dizer, pois a história não conhece o subjuntivo. Mas o que podemos dizer com certeza é que, após assistir a este episódio, a frase Rússia americana será percebida de maneira um pouco diferente do que antes de assistir. Avalie este episódio se ele te fez refletir. Comente suas opiniões sobre este assunto. Até o próximo episódio no Cramole.